expondo a carta de Gálatas. Esse penso eu ser o último sermão em cima da carta de Gálatas, e depois nós voltamos, melhor dizendo, para Atos dos Apóstolos. Nós vamos expor o capítulo número 6. Para isso eu vou estar lendo e peço aos irmãos que me acompanhem de forma silenciosa, do versículo 1 ao versículo 18. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não tendo nada a si mesmo, se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veide com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, é bem verdade que a vida cristã, ela é uma vida que deve ser vivida em comunhão, porque ela é marcada por restauração, não somente da parte de Deus, mas uma restauração mútua entre o corpo de Cristo. Ela é marcada por generosidade, por santidade, pela prática e esperança eterna. O cristão regenerado vive no Espírito, não apenas individualmente, mas em comunidade, como igreja, restaurando um ao outro, semeando para o Espírito e perseverando na prática do bem, como evidência desta nova natureza. Essa regeneração, entretanto, é um ato monergista, e como nós já vimos no domingo passado, quando nós falamos de monergismo, nós estamos falando que é algo que é realizado exclusivamente por Deus. O cristão, ele não se torna regenerado por esforço próprio, mas pela ação soberana do Espírito Santo, que vai vivificar o coração que antes estava morto em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, vai nos dizer que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. Que nós antes andávamos em outros tempos, seguindo o curso natural do mundo, segundo os príncipes das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos desobediência. Mas, quando nós passamos da carne,
dos desejos da carne para a pureza, para Cristo, não é? Nós deixamos então de ser filhos da ira para sermos filhos de Deus, porque Cristo nos vivifica. Pela graça sois salvos, nós somos salvos. Bem, a regeneração é uma mudança tão completa que torna o homem nova criatura. E eu sei que, como bem já dito em outra ocasião pelo Fábio, não é da nossa rotina dar nomes ou títulos ao sermão, mas se eu pudesse colocar um tema ou um título nesse sermão, eu colocaria a vida no Espírito e em comunhão. Porque esse capítulo final de Gálatas vai falar justamente de como é importante andarmos em Espírito e em comunhão. O que leva o andar no Espírito é o viver no Espírito. Agora é importante ressaltarmos que não há uma experiência mística isolada, como algumas pessoas pensam, mas é uma realidade prática comunitária constante. O cristão regenerado, ele é inserido no corpo de Cristo e a sua vida então é marcada pelo fruto do Espírito, que é visível, como nós vimos no domingo passado. É visível como? Através do quê? Através do amor, da paz, da paciência, da bondade. Os atributos do fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, a santidade é um sinal da regeneração, e onde há santidade, há regeneração. Aonde não há regeneração, nunca ocorrerá a santidade. A regeneração, ela vem antes, ela antecede a santidade. Aqui em Gálatas, capítulo 6, no primeiro versículo, Paulo começa explicando essa vida comunitária, essa responsabilidade mútua que os irmãos devem ter, quando ele diz para nos exortarmos, quando ele nos exorta a restaurar os irmãos em espírito de mansidão, em espírito de brandura, no versículo 1 que nós lemos. O cristão, ele tem que ter em mente que ele não é um juiz. E aí, Radassa, você fica esperto, que eu estou lá no verso 1, e você volta lá no verso 1 para ele acompanhar. O cristão, ele tem que ter em mente que ele não é um juiz, ele está mais para uma espécie de médico da alma. Alguém que trata com compaixão os feridos pelo pecado. Se eu e você olharmos e enxergarmos um irmão caído, nós temos que ter o cuidado para não pisar nele, através da nossa correção, mas ao ajudar ele a levantar. Isso é exortar com compaixão, com piedade, é ajudar o irmão a se levantar, se reerguer, pois assim como Cristo nos levantou, nós devemos estar dispostos a nos sacrificar e fazer o mesmo pelo irmão. Mais à frente, no verso 8, Paulo vai falar sobre semeadura, e já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas o ser humano, é preciso entender que o ser humano, ele semeia diariamente. Constantemente nós lançamos sementes. E estas sementes, ela é ou para a frutificação da carne, ou para a frutificação do Espírito. A nossa teologia deve nos lembrar que Deus sustenta todos os santos através da graça, mas que também manifesta essa perseverança dos santos através das nossas escolhas concretas. É aquela conciliação da graça soberana com a responsabilidade humana. Então, cada ato de obediência que nós semeamos, que nós lançamos, florescerá. É isso que Paulo vai dizer mais à frente. No tempo certo nós separemos essa semeadura. Então, você não pode semear espinhos e querer colher uvas. O que a gente planta hoje, a gente vai colher. Seja no futuro próximo, no futuro longo ou na eternidade. Isso, em resumo, é praticar o bem. A prática do bem, ela não é a causa da salvação, nunca foi, nunca é apresentada como sendo, mas ela é uma consequência inevitável da salvação. O salvo, ele deve, como consequência a essa salvação, praticar o bem. O cristão regenerado, ele persevera, ele vai se manter fiel até o fim, não por mérito,
mas pela graça sustentadora. A perseverança é um testemunho fiel da eleição. Aqueles que são verdadeiramente salvos continuarão até o fim. Não porque nós somos fortes, mas porque Deus é fiel e nos sustentará até o fim. Então, Paulo, do versículo 1 ao versículo 2, os dois primeiros versículos, ele vai tratar desta restauração com mansidão. O verso 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Irmãos, a Confissão de Fé de Westminster afirma que os santos estão unidos em Cristo e por isso têm comunhão um para com os outros, seja através dos dons da graça, seja através de momentos como esse de culto. Essa comunhão, ela não é apenas mística, mas é prática. Ela não é apenas espiritual, mas também é material, envolve a matéria criada, a criação. Envolve um cuidado mútuo, envolve uma correção amorosa e, claro, uma restauração espiritual. Corrigir com brandura é a expressão da graça que nós recebemos de Cristo. Porque nós recebemos de forma tão graciosa o amor, nós corrigimos com o mesmo amor. A restauração é um sinal de que o Espírito está operando em nós através da mão poderosa de Deus. Já o cuidado mútuo é parte da santificação progressiva que Deus realiza no seu povo. Então observe que um não está distante do outro, mas é um conjunto bem feito e bem apontado para o aprimoramento cristão e para uma vida de uma igreja saudável. Não devemos ver a igreja nunca como um tribunal ou como um local de emitir sentenças. Ela, como eu disse antes, ela está mais perto para ser um hospital onde Deus aplica cura a corações rasgados pelo pecado. É preciso pregar-se com firmeza, confrontando o pecado, como Paulo bem fez aqui em Gálatas, mas a firmeza não anula a ternura, não anula o manifestar a graça de Deus para os corações entristecidos e feridos. Corrigir com brandura é aplicar o bálsamo da graça, é aplicar o curativo que Cristo aplicou em nós. Então, que nós possamos ser instrumento para curar os feridos e não mais um dedo que aponta o oprimido. A correção ela deve ser feita por quem anda no Espírito, segundo Paulo. No versículo 1, Paulo diz: vós que sois espirituais, ou seja, a correção ela deve ser feita por quem anda no Espírito. Porque só quem está no Espírito, quem está caminhando com o Espírito, quem é dominado pelo Espírito Santo, está em humildade e temor diante do Pai. A restauração ela é um sinal de maturidade espiritual. Isso nos alerta para o que Paulo já fez no capítulo 3, abrindo os nossos olhos para o orgulho espiritual. Tá? Nós devemos lembrar que todos somos suscetíveis aos pecados. Não devemos olhar para o irmão caído como se nós estivéssemos acima ou superior dele, mas com os olhos aflitos, porque nós poderíamos estar naquele mesmo lugar. Poderíamos ser nós ali, se não fosse pela graça de Deus. No versículo 2, Paulo diz: levai as cargas um dos outros e assim cumpris a lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa que Paulo está falando? É a lei que está lá em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A lei de Cristo é o amor sacrificial, pelo qual Cristo morreu por nós. Como Ele nos amou, devemos amar o próximo. Isso é um tapa em muitas pessoas que acham que a vida cristã é isolada. Quantas vezes a gente escuta assim: a salvação é individual, como se nós não tivéssemos qualquer responsabilidade para com o outro. A vida cristã não é isolada, irmãos. Nós somos chamados a carregar as dores, as fraquezas uns dos outros. A restauração com mansidão é uma das mais belas expressões da graça em comunidade. Mas o
o que testifica que somos uma comunidade de fato é o suportar as dores uns dos outros. É o Fábio olhar para mim e enxergar na minha fraqueza uma oportunidade dele me fortalecer, de eu olhar para o filho e enxergar na fraqueza do filho uma possibilidade de eu fortalecê-lo. É entender que no que eu sou fraco, vocês são fortes, e no que vocês são fracos, eu posso ser forte. Isso tudo é o Espírito Santo agindo por meio de vasos frágeis, mas cheio de compaixão. A igreja corrige com brandura e carrega as cargas uns dos outros. Isso é uma igreja que vive a lei de Cristo, não apenas com palavras, como ocorre, infelizmente, muito nos dias atuais, mas com um amor encarnado, o amor de Cristo. No versículo 3, Paulo vai nos chamar à humildade e a um alto exame. Ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Na Bíblia, a humildade não é uma virtude natural, mas é um fruto sobrenatural do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O homem, no seu estado natural, ele é inclinado ao orgulho e à autossuficiência. Somente pela regeneração é que ele reconhece a total dependência de Deus. Só quem nasce de novo consegue entender que não é nada a não ser bom. A humildade é a evidência da graça operando no coração. O autoexame é a parte da santificação contínua que nós devemos ter. Nós devemos nos autoexaminar, olhar para nós mesmos com os olhos de raio-x e achar o que há de errado no nosso íntimo. Agora nós temos que ter um cuidado, porque quando nós fazemos isso, geralmente nós somos tendenciosos a nos comparar com outros irmãos. Geralmente nós olhamos para nós e falamos, poxa, mas o irmão é tão, nisso daqui ele é forte, ou canta melhor, ou fala melhor, ou isso ou aquilo. Nós precisamos ter em mente que o padrão de comparação não é o próximo. Quando a Bíblia traz um padrão de comparação, ela traz Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo, servo perfeito. Calvino escreve que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e o maior destes ídolos é o próprio eu. Devemos ter este cuidado, porque o nosso orgulho vai confrontar a humildade que devemos ter em Cristo. O orgulho é como se fosse o último baluarte da carne, a última torre da carne. E a humildade é nos apresentada como o primeiro sinal de uma nova vida, do nascer de novo. É como se o orgulho fosse a roupa do velho homem, da velha natureza. E o Espírito vem fazer morada e veste o crente com humildade. Então, se eu, ao olharmos para nós mesmos, enxergarmos em nós algo, nós devemos nos lembrar que o pó não se exalta diante do oleiro. O barro não é maior que o oleiro. Devemos ter cuidado com aquela velha senhora, a falsa humildade. Aquela que se compara aos outros para parecer melhor. Comparar-se aos homens é nos medir com réguas quebradas, com plumos vazados. O padrão é Cristo e diante dele todos nós somos pequenininhos. O crente deve examinar a si mesmo com honestidade, não com auto-engano. A verdadeira humildade reconhece que tudo o que nós temos vem de Deus. Então, a compaixão com outros, a comparação com os outros é inútil, porque cada um tem o seu próprio chamado e a sua própria luta. Devemos olhar para dentro de nós mesmos, com temor, ao tempo que olhamos para Cristo, com fé. No versículo 5, Paulo vai fazer uma citação que nos faz pensar. Porque nós acabamos de falar que no versículo 2,
Paulo nos exorta a levarmos o fardo um dos outros. Já no versículo 5, Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo, apontando para a responsabilidade individual que cada homem, que cada mulher tem diante de Deus. Nós não podemos terceirizar a nossa obediência, nem culpar os outros pelas nossas próprias negligências espirituais. No final, no dia do juízo, cada um de nós prestará conta de nós mesmos diante de Deus. É isso que Romanos capítulo 14, versículo 12 vai nos dizer. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós não podemos, irmãos, olhar para isso com os olhos levianos, porque é normal, principalmente quando a comunidade, a igreja é maior, é normal que nós nos desentendemos uns com os outros ou nos desapontarmos uns com os outros. Quanto mais pessoa tem, mais pensamentos diferentes tem, mais estilos e jeitos diferentes tem, mais gostos diferentes tem. Então é normal que hora ou outra a gente solte faísca uns para os outros. Tá bem que isso é normal, isso é do ser humano. Agora, quando isso ocorre, nós temos que trazer a responsabilidade para nós. Eu não gosto do jeito que o pastor prega. Eu não gosto do jeito que fulano canta, ou do jeito que ciclano faz isso, ou do jeito que betano faz aquilo. Mas o que isso nos impede de render louvores verdadeiros a Deus? É mais fácil assumir a responsabilidade, colocar a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos problemas ou dos nossos descontentamentos em outros, para evitar olhar para nós mesmos e para o nosso reflexo na cruz. E apesar de parecer, isso não é um paradoxo entre o versículo 2 e o versículo 5. No 2 nós somos chamados a levar a carga uns dos outros. No 5 nós somos lembrados que cada um tem o seu próprio fardo. Apesar de parecer em um primeiro momento, isso não é uma contradição, mas é um equilíbrio. O que Paulo está dizendo é que a solidariedade comunitária e a responsabilidade pessoal caminham juntas. Nós devemos ajudar os irmãos em suas aflições, porém não devemos esquecer de que há uma cruz que só você pode carregar. Há uma cruz que só eu posso carregar. A humildade e o autoexame, como nós vimos anteriormente, são marcas de um coração regenerado. O crente que vive no Espírito, ele não se exalta, mas se examina. Ele ajuda o irmão, mas também assume a sua própria responsabilidade diante de Deus. Essa tensão entre comunhão e responsabilidade é o que forma uma igreja madura. A gente só amadurece quando somos confrontados por essas tensões pessoais, onde cada membro vive em graça, verdade e amor, há, de fato, fraternidade. No meio do capítulo, do versículo 7 ao versículo 10, Paulo vai entrar no tema da semeadura para o Espírito ou no Espírito. No versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Irmãos, a santificação que Paulo está falando aqui em Gálatas, ela tem um peso eterno. Ela tem um peso eterno. A santificação é uma consequência inevitável da justificação. E a justificação só ocorre através de Cristo. Então ela não é opcional, não é superficial, não é uma pintura fácil de arranhar, mas é uma evidência firme de um coração regenerado, e é um caminho que Cristo preparou para os justos, para os seus filhos. A santificação. Essa santificação é obra da graça, mas exige diligência, exige prontificação, exige que o crente corra este caminho. E mais, essa santificação tem consequências eternas.
Cada ato de obediência pode facilmente ser comparado, e é isso que Paulo faz aqui, com o lançar de sementes no solo de uma eternidade ou da eternidade. A semeadura, ela revela o coração. A semeadura vai apontar se o coração é guiado pela carne, ou se é um coração nascido de novo do Espírito e é guiado pelo Espírito. É isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. A colheita ela não é apenas terrena. Quando nós olhamos para esse versículo, nós temos a certeza que essa colheita que Paulo está dizendo aqui é escatológica. A seu tempo colheremos, a seu tempo ceifaremos. A santidade não é apenas para este mundo, mas também é para o mundo vindouro, por vir. E quando Paulo está dizendo que o que nós semearmos, nós ceifaremos, Paulo está comparando a vida como um campo, usando uma figura de linguagem muito conhecida daqueles que ouviam. A vida, ela de fato é um campo fértil, é solo fértil, onde cada escolha nossa é uma semente que lançamos. A eternidade é a colheita. Não pense que as nossas ações são esquecidas. Elas estão sendo registradas aos olhos de Deus. No que eu posso, para ficar fácil aqui de entender, dizer, comparar como sendo um registro divino, ou imagine uma figura de um livro, da colheita ou algo assim. Não estou falando que tem um livro da colheita, não, é uma figura de linguagem. Outra advertência que Paulo vai trazer é contra o cansaço espiritual. O bem feito em Cristo nunca é vão. Pode parecer que ninguém vê, que nada muda, mas Deus vê. E a colheita ela vai vir. Então, mesmo que nós nos deparemos com o inverno desta vida, devemos lembrar que a primavera está prometida na eternidade. E nós gostamos muito de enfatizar a soberania de Deus em tudo, e é importante destacar que a soberania de Deus está também no semear, mas ela não anula o poder de decisão da criatura. É o que os documentos de fé reformada vão sempre tentar conciliar: a responsabilidade e a soberania, a eleição e o coração humano. O que é semear no Espírito que Paulo traz aqui? Olha, pode parecer um conselho redundante da minha parte, principalmente falando para vocês, conhecendo cada um de vocês, mas tenha em vista que eu faço esse conselho em amor. Semeie para o Espírito, invista em santidade, fuja da aparência do mal, busque pureza. Nós não podemos tentar negociar, barganhar com o pecado. Temos que ter em vista que o pecado é muito mais astuto do que nós. E tem um porém. Como vocês sabem, ele é fatalmente letal. O salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa também morrerá. Então, invista em santidade. Cultive comunhão. Nós não devemos viver isolados, mas em corpo. Somos membros. A Bíblia diz que somos membros do mesmo corpo. Devemos estar em comunhão com os irmãos. A unidade com os outros membros do corpo de Cristo. A vida em ajuntamento solene com os irmãos não deve ser negligenciada. Na fraqueza dos nossos irmãos, nós podemos ser fortes. E nas nossas fraquezas, os nossos irmãos podem ser fortes. E aí nós seguramos a mão uns dos outros e ajudamos uns aos outros. Pratique generosidade, irmãos. E aí quando a gente fala de generosidade, a gente acha que é só a moedinha, né? Só a oferta, só o dízimo. Não é. Eu sei que vocês são conhecedores disso, né? Mas quando eu falo em generosidade, eu estou falando em doar tempo.
É fazer o que o Fábio de vez em quando faz comigo lá. Tá tudo bem aí? Olha, como é que tá? É demonstrar que nós estamos dispostos a abraçar a luta do irmão, a crise do irmão e ajudar a superar isso. É demonstrar o afeto fraternal. Devemos obedecer a Deus com alegria nesse sentido. Mesmo quando não há aplausos, a semente da obediência pode até parecer pequena. Mas tenha em vista que essa semente de obediência, ela pode produzir frutos que alimentarão gerações. Vamos olhar um pouquinho para a história da igreja, que nós vamos ver como pequenas sementes lançadas no solo de muitas nações geraram frutos que alimentaram aquelas nações por anos vindouros, por gerações vindouras. Até hoje nós citamos homens que lançaram sementes e que ainda estão influenciando o meio cristão. Nós citamos constantemente Agostinho, nós citamos Calvino, nós citamos Spurgeon, nós citamos John Knox, nós citamos John MacArthur, nós citamos tantos nomes que foram pequenos, que lançaram pequenas sementes. Nem se compara com a semente que Cristo lançou, mas que impactaram e continuam impactando gerações, abrindo os olhos, ouvidos e corações de gerações. O verdadeiro crente, ele vai perseverar, não por força própria, como nós já vimos, mas sustentados pela graça. Isso não significa que o cansaço não vem. O cansaço vai vir. Mas nesses momentos de cansaço, nós devemos nos atentar à promessa que Paulo deixa muito claro aqui. A seu tempo ceifaremos. A perseverança, como sendo um sinal da eleição e da obra contínua do Espírito Santo, ela vai nos guiar, ela vai nos levar por um caminho que é mesmo estreito, como a Bíblia descreve. Agora, se o nosso fardo for pesado, nós devemos ter em vista que o nosso Senhor é forte e Ele nos chamou para transportar um fardo que é leve. Então, tão somente confie e continue firme, porque a recompensa já está garantida. Foi isso que Cristo garantiu no madeiro. Mesmo que não haja reconhecimento humano, Deus honra cada ato feito em Cristo. Como que Ele honrou esses atos? Com a morte do seu primogênito, com a morte do seu unigênito. A colheita, ela pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas essa colheita escatológica que nós lemos, que Paulo está falando aqui, é a eternidade que já foi garantida por Cristo. Por fim, Paulo vai do versículo 11 ao 18 falar sobre o gloriar-se na cruz de Cristo. No versículo 14 ele diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá na frente, no 17, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Irmãos, a cruz, ela é um eixo mais do que um divisor entre antes de Cristo e depois de Cristo na história. A cruz, ela é o eixo central da história da redenção. Ela está mesmo no centro. Nessa cruz de Cristo estão convergidas a justiça de Deus, a graça soberana do Senhor e a reconciliação dos eleitos. A cruz não é apenas um evento histórico, é o altar onde o Cordeiro foi imolado, garantindo a nossa justificação, santificação e glorificação. Cristo nos justifica levando as nossas culpas e nos dando a sua justiça. A santificação ocorre na cruz, nos chamando à morte
e a ressurreição posterior com Cristo. A esperança que nós temos é que a cruz seja a garantia da ressurreição e da glória vindoura. Toda a glória do crente está na cruz de Cristo, porque nela está a sua própria vida. Eu poderia dizer com a consciência limpa que a cruz é o púlpito onde o próprio Deus pregou o maior de todos os sermões. O ponto mais alto da revelação divina, o púlpito onde Deus proclama, Fábio, a excelência do amor, da sua justiça, da sua redenção. Devemos olhar constantemente para este sermão pregado por Cristo ali. Porque uma religião sem cruz é um cadáver bem vestido. Paulo diz para nos gloriarmos na cruz. Porque ali, naquela cruz, há vida. Se nós nos atrevermos por alguns momentos de tirar os nossos olhos desta cruz, nós só enxergaremos morte. Então deixe-me dar 3 conselhos a cada um de vocês. Primeiro, rejeitem a vanglória religiosa. Não se glorie em título, ministérios, reputação. A única glória legítima é a cruz, sinal de morte para o mundo e vida para Deus. A cruz, ela tem o papel de nos humilhar e de nos exaltar ao mesmo tempo. Ela nos humilha mostrando a miséria e nos exalta, apontando para a grandeza da graça. Se nós nos gloriarmos em qualquer outra coisa além da cruz, nós estamos construindo as nossas casas sobre a areia e não sobre a rocha. Segundo, conforme Paulo diz no versículo 17, carregue as marcas da fidelidade. Paulo não exibe medalhas, mas ele mostra cicatrizes, marcas de sofrimento, renúncia e perseverança. O verdadeiro discípulo de Cristo não ostenta religiosidade, mas fidelidade. As marcas de Jesus são visíveis na vida de quem vive crucificado com Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós lemos e estudamos antes que está escrito assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. As marcas de Cristo não são tatuagens religiosas, mas feridas de amor, de renúncia e de serviço. E o terceiro conselho: viva como crucificado para o mundo. A cruz nos separa do sistema mundano, dos valores, das vaidades, das ambições. O crente crucificado, ele não vive para agradar homens, mas para glorificar a Deus. A cruz é o fim do ego e o início da criação. Gloriar-se na cruz é viver sob o estandarte da graça, é rejeitar todo o mérito próprio, é abraçar a suficiência de Cristo, é carregar marcas não de religiosidade, mas de fidelidade. Se eu e você fomos salvos pela cruz, então devemos viver como alguém que foi crucificado com Cristo. Que as nossas vidas possam ser sermões vivos e que o tema desses sermões sejam sempre Jesus e a este crucificado. É o exemplo de Cristo em nossas vidas. Para concluir, eu quero te chamar a atenção num contexto geral para que tudo que Paulo fala nesse capítulo. Irmãos, nós facilmente poderíamos olhar para as nossas almas e exclamar, chamá-las de alma regenerada,
que foi chamada antes das trevas para a luz. Que a nossa vida não seja um eco vazio, mas um cântico vivo de graça, porque foi essa graça viva que nos alcançou. A teologia reformada, a nossa teologia, vai sempre nos lembrar que tudo começa em Deus. A eleição, a regeneração, a santificação, a perseverança. Só que tudo termina em Deus também, para a glória de Cristo crucificado. A cruz ela não é apenas um ponto de partida, mas um caminho, um destino. Nela nós somos justificados e por ela nós somos santificados. Pelo sacrifício de Cristo no madeiro. Meus irmãos, por fim um dia nós seremos glorificados. E que nós jamais nos gloriemos em méritos, ministérios, moralidades, mas apenas na cruz, onde o Cordeiro foi imolado e o velho homem foi sepultado. Então, se eu e você, se nós fomos salvos pela cruz, vamos viver de acordo com esta cruz. Que o mundo veja em mim e em você não apenas palavras, mas marcas, cicatrizes de renúncia, de amor, de fidelidade. Não devemos nos cansar de manifestar ou de demonstrar esse sermão ao mundo. Devemos sempre pregar a Cristo e esse crucificado, demonstrando o bem que o nosso Salvador nos fez. Que cada ato de obediência meu e seu seja uma semente que floresça neste mundo terrível. Que cada gesto de restauração mútua em nossa comunidade, cada oração secreta, que cada renúncia silenciosa, que tudo isso seja bem registrado aos olhos de nosso Deus e que a promessa permaneça viva em nossos corações. Ao seu tempo ceifaremos, não desfaleceremos, não ficaremos fracos. Portanto, meus irmãos, vivam no Espírito, restaurem com mansidão, examina-se com temor, mas semeie com fé no Senhor. Glorie-se na cruz, pois ali está a minha e a tua vida, tua esperança, a minha esperança e a nossa certeza da eternidade. Quando nós começamos esse trabalho em Viana, nós sabíamos que passaríamos por momentos de semeadura. O que nós estamos fazendo hoje é semear, lançando palavras, pregações, sermões, reunidos aqui hoje, só nossas duas famílias, poderíamos dizer as famílias fundadoras. Nós estamos semeando. Logo mais vamos usar meios que temos disponíveis para fazer com que estes momentos cheguem a outros irmãos, a outras vidas, a outras pessoas. É fácil, Fábio, estar aqui depois, talvez um dia cansativo de trabalho, tanto tempo fora de casa, tudo que a gente quer é ficar em casa, ficar quietinho. Mas estamos aqui confiantes que no tempo certo nós colheremos. O Senhor está conosco hoje, como esteve conosco no passado e estará no futuro. O vir depende de Deus. Amém? Fábio, quer falar alguma coisa? Não sei. Queria apontar duas coisas que eu achei interessante. No verso 2, quando ele fala, leva as cargas uns dos outros. Cargas aí são pesos esmagadores. Ou seja, não é simplesmente, não, eu vou ajudar aquele irmão, não, é peso, é como se o irmão estivesse levando um saco, 2 sacos de cimento nas costas, é ajudar mesmo, não é simplesmente, não, eu vou dar uma mãozinha. E também, uma frase interessante é solos Cristos e sua cruz. A gente pode acrescentar ao slogan da reforma. E na questão de pecado, eu tenho aprendido no livro da Revelação, do Apocalipse e Escatologia, que a única forma do inimigo ter legalidade sobre
uma pessoa crente é através do pecado. Isso a gente vai ver depois quando a gente chegar numa das cartas de Paulo, quando a gente fala das armas, né, do cristão. E aquelas armas ali a gente vê. Todas as armas que Paulo usa é de defesa. A única de ataque não é uma espada, como a gente vê, uma espada grande, é uma espadazinha pequena. Ou seja, todas as outras defesas. Ou seja, quando a gente atenta isso a deixar o pecado de lado, a gente está exatamente se protegendo contra o inimigo. É a única legalidade que o ser humano dá é pecado. Ele dá legalidade, e isso a gente tem visto no Apocalipse. Quando Jesus fala, toda a minha autoridade foi me dada, né, que é esse sosia, essa autoridade é exatamente o que Jesus fez na cruz, tirar essa autoridade que ele tinha no Antigo Testamento. Ele tinha essa autoridade através de Adão e Eva, assim. É isso. Então já fica o conselho, né, para quem vai nos assistir mais tarde, EBD. Então está falando sobre Apocalipse e vai abordar isso mais detalhadamente. Sobre as armas, sobre... Sim, a gente está fazendo um parâmetro entre o livro em si, do Apocalipse, e um pouco de escatologia para você não entender o que se passa no mundo. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos. Tá foita para desligar a câmera. Como é que chama que trabalha com Cameraman. Pai querido, Deus eterno, graças te dou novamente por este momento de aprendizado que o Senhor nos deu. Senhor, possamos ter o nosso coração iluminado pelo seu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos ter a certeza e a convicção, Senhor, de que devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o sacrifício do seu Filho no madeiro, para que possamos, Pai, ter o coração banhados pelo seu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ser conduzidos em mansidão, em graça, em amor e em piedade, em justiça até o Senhor. Meu Deus, peço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor supra as necessidades, Pai. Que no decorrer desta semana cada um de nós possa ser testemunhos vivos do Senhor. Pai, nos ajude a superar as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Pai, a nos fortalecer uns nos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos unidos como membros de um mesmo corpo. Esteja conosco, ó Senhor, guardando e nos livrando de todo o mal. Peço ao Senhor pela irmã Aparecida que o Senhor possa agora, ó Deus, derramar o Espírito Consolador sobre a vida da irmã, calmando o coração aflito, que ela possa encontrar paz e sossego, ó Pai, no livramento que o Senhor deu para ela e para o seu filho. Meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e permaneça conosco. É o que eu te peço desde já e agradeço em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Salvador, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.